Olá pessoal do oitavo ano, bem-vindos aí à nossa segunda semana de estudo no ciclo 1 do segundo bimestre, né? E eu espero que vocês tenham conseguido fazer as atividades para a primeira semana, tudo certinho, tenham conseguido também assistir a aula que eu gravei na semana passada. Hoje, então, nós vamos para essa nossa nova aula, essa semana, e eu queria também deixar algumas orientações para vocês, tá bom? Então tá certo, pessoal. Além de acessar o vídeo, como vocês já devem estar fazendo agora, e eu quero que vocês baixem a apresentação em PowerPoint, vinda lá do material de apoio do portal da escola, e possam acompanhar com esta apresentação a aula para facilitar a vida de vocês, tá? Depois disso, depois de assistir essa aula, você vai fazer um breve resumo das principais ideias da videoaula, certo? No seu caderno, coloque lá as principais ideias. E posteriormente, ou seja, depois, você vai lá e vai fazer os exercícios da página 151 até a página 155, tá? 151 a 155 do livro de vocês. Então, vocês devem fazer essas atividades depois disso daí, tá certo? E aí, vão se preparar também para o nosso fórum. Vai se preparar então para o fórum desta semana, cuja pergunta está dentro dessa apresentação e, e na sua orientação para a semana também, tá certo? Você já se prepara então para o nosso fórum, que será na segunda-feira. Eu espero que vocês consigam responder direitinho a pergunta, façam aí a pesquisa e tentem encontrar para nós a resposta para colocar no fórum de segunda-feira. Joia, pessoal? Muito bem. No final da semana, na quinta-feira, corrija as atividades lá. Na quinta-feira a gente tem colocado aí os gabaritos, então é importante você também corrigir depois. Hoje nós vamos então dar continuidade aí no nosso capítulo sobre Brasil, história do Brasil, né? A gente vai então, que é o capítulo 5, que é Curando Mudanças na Europa e também no interior do brasileiro. Nós vamos então estudar agora o Brasil minerador, que é a descoberta então do ouro no nosso país. Muito bem, gente, vamos lá. A mineração no Brasil, ela tem aqui os tópicos que a gente vai estudar nesta aula de hoje. O início da mineração no Brasil, as mudanças sociais e econômicas que acontecerão no nosso país por causa da exploração do ouro, como a coroa portuguesa atuou na região mineira, especialmente através dos impostos, as revoltas ocorridas pela exploração do ouro, né, e o declínio da exploração do ouro e as consequências da descoberta do ouro, que a gente vai estar sempre colocando para vocês nessa apresentação de hoje, tá legal? Então, prestem bem atenção aí, espero que vocês consigam entender bem. Nós já tínhamos falado um pouco sobre isso, mas vamos lá, né? A crise do açúcar, isso aconteceu devido à expulsão dos holandeses do nosso país no século XVII, tá? Então, nós tínhamos estudado isso ano passado, eles foram expulsos daqui e uma das principais consequências foi a crise açucareira na região e a crise econômica, porque o centro econômico do Brasil na época era o Nordeste, né? Então, devido à expulsão deles aqui, e os holandeses, eles saem do Brasil e vão explorar a cana-de-açúcar, né? O açúcar na região das Antilhas. E aí eles foram muito espertos, né? Vão produzir ali a um preço mais barato, conseguem vender mais barato, e com isso o açúcar brasileiro se torna mais caro. Entra em crise e aí a coroa portuguesa precisa achar uma solução. E nós já falamos que a solução tentada para encontrar para isso, qual foi? Né? Como foi resolver essa criação? Incentivar as bandeiras. As bandeiras era esse processo de interiorização do nosso país em busca de novas riquezas. Essas riquezas eram desde escravos fugitivos, indígenas, encontrar também minérios no Brasil, né, pedras preciosas, ouro, entre outras coisas. Então essa foi a forma encontrada. Nós já estudamos isso na aula passada. Nesse processo, os então bandeirantes começam a ir pelas rotas, especialmente próximas dos rios, e procurando esses minérios. Diversas localidades foram abertas aí, entre elas, uma mais conhecida foi a Rota de Fernão Dias, que inclusive hoje é o nome de uma rodovia que liga o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Fernão Dias, ele chega até a região do Vale do Rio Doce, aonde
tenta encontrar diversos minérios ali, em especial a esmeralda. Não consegue encontrar, mas ele abre uma importante rota para outros mineradores, outros bandeirantes mais à frente. E é o que acontece com o Antônio Rodrigues Arzão. É o que dizem que foi o responsável por encontrar as primeiras pedras de ouro no território brasileiro, mais especificamente na região de Minas Gerais. Antônio Rodrigues Arzão, então, vai ser o que vai encontrar essas primeiras jazidas. E aí, vários outros bandeirantes começam a fazer expedições para a região. Um dos mais conhecidos, talvez paulistas, aí foi o Borba Gato também, saindo da cidade de São Paulo, indo para a região em busca de encontrar novas jazidas de ouro ou de outras pedras preciosas. Tá? A mineração no Brasil, ela não foi só composta da exploração de ouro, mas também de pedras preciosas, entre elas especialmente o diamante. A tentativa era encontrar também não só ouro, mas pedras preciosas. Mas, especificamente, quando se encontra ouro, voltam-se justamente para o ouro. Na mineração do Brasil, houve o processo de utilização de dois tipos de exploração. A exploração por lavra e a faiscação. Né? A lavra e faiscação. Vamos explicar cada uma delas. Tá? Na lavra, são grandes extrações em jazidas. Como vocês notam na imagem, eu volto para a imagem lá, da lavra. Ali você vê vários escravos sendo fiscalizados e explorando ali no leito do rio. Eles vão buscando então o ouro nessa região. Né? Então você percebe que existem vários funcionários ou vários escravos envolvidos nessa obra. Nessa lavra exigiam técnicas mais precisas e ferramentas e muitos escravos. Então era uma técnica mais cara, tá certo? Mas era também utilizada na exploração do nosso país. A mais comum foi a faiscação. A faiscação é simples, feita nos leitos dos rios, com aquela bateia, né, que é essa bandeja, volto ali novamente para vocês, essa bandeja, onde que existe um furinho lá no meio dela, e eles colocam no fundo do rio, junto com a areia, e procuram então encontrar ali as pedrinhas pequenas de ouro. Não se encontram pedras grandes, gente. Por favor, isso é só filme. O pessoal encontra lá aqueles pedrão enorme. O ouro é encontrado em migalhazinhas, em gramas, pequenos pedaços, pedras pequenininhas, né? São encontradas de ouro nessa região. E no Brasil ficou caracterizada, a forma mais fácil de utilização foi a faiscação, porque o ouro aqui do Brasil é o ouro de aluvião, que é aquele ouro que vem por causa das chuvas, nas encostas das montanhas, aí vem junto com o barro, entre outras coisas, eles vão para os leitos dos rios. Como é mais pesado, ele vai para o fundo do rio, junto com a areia e outras coisas mais. E aí lá no fundo desses rios é que eles buscam então o que nós chamamos de ouro. Essa é a forma, é o ouro chamado ouro de aluvião. O ouro em pedras grandes mesmo é só diretamente em serras ou coisas desse tipo, que você vai encontrar maiores pedras. No nosso país fica o mais conhecido, mais comum, o ouro de aluvião, tá certo? A faiscação você precisa de poucas pessoas, diferentemente da lavra, que precisam de mais pessoas para a produção. A mineração no Brasil produziu muitas mudanças, muitas mesmo, né? Intensa migração e imigração. O que aconteceu aqui, gente? Várias pessoas foram deslocadas de outras regiões do Brasil para a região de Minas Gerais, onde foi encontrado o ouro, né? E também imigração, no sentido de que houve uma vinda muito grande de portugueses para o nosso país. Descobriu-se o ouro aqui, então a galera ficou sabendo, opa, vamos lá, vamos caçar ouro, vamos atrás de ouro aí, pessoal, vamos buscar ouro. Então eles tentam ir atrás de ouro no nosso país aqui. Então há uma chegada muito grande de pessoas. Calcula-se, gente, que a população do Brasil, nosso livro fala lá, que era de aproximadamente 300 mil habitantes antes de se encontrar ouro no Brasil, cresce em apenas alguns anos para mais do que 2 milhões de habitantes. E em poucos anos, menos de 5 anos. Então há um crescimento assustador da população brasileira. E isso realmente gerou diversos problemas para nós, mas também o intenso povoamento do nosso país, como fala também o nosso livro mais à frente lá. Tá legal? Outra coisa que mudou também foi a capital brasileira.
A capital brasileira era no Salvador, criada desde lá da época do governo geral. Agora mudou para o Rio de Janeiro. O centro comercial, centro econômico do Brasil, que era o Nordeste, passa para o Sudeste agora. Então também havia necessidade de mudar essa capital para cá, para o Rio de Janeiro, porque era mais fácil então também a própria transposição, o transporte do ouro para Portugal, certo? Houve um aumento na compra de escravos. Os escravos foram muito importantes, prestem bem atenção nisso, gente, que os escravos foram muito importantes na exploração do ouro brasileiro. Esses escravos já conheciam técnicas que trouxeram lá da África. Eles conheciam essas técnicas que o Brasil não estava acostumado ainda a fazer. E quem vai ser a principal mão de obra serão esses escravos. Eles é que vão desenvolver as técnicas e vão ajudar os brasileiros a realmente explorar o ouro aqui no Brasil. Tá? Então, serão utilizados muitos escravos aqui. Urbanização. Com o processo de migração e imigração, vem também o processo de urbanização. Novas cidades vão sendo criadas em diversas regiões, tá certo? Surge também uma camada social entre os escravos e os senhores, que são os comerciantes e os profissionais liberais. Diversos comerciantes, entre outros, surgirão também aqui no nosso país. A mineração no Brasil, veja só essa questão de urbanização, aí nós temos algumas cidades que foram fundadas na época, né? Mariana, ficou conhecida aí por causa de um dos desastres que teve lá, não faz muito tempo atrás aí, com a barragem, né, que acabou estourando na região, soterrando uma boa parte da cidade, né. Sabará também é outra cidade que foi criada nessa região, e Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, né. Temos cidades então que foram criadas no interior de Minas Gerais, atual estado de Minas Gerais, que foram criadas justamente na época da mineração. O caminho percorrido, gente, em busca do ouro, veja só, nesse mapa aí, levou à criação de diversas estradas e também de importantes rotas. Em Pontilhadinho, né, está ali a rota que vinha de São Paulo até Minas Gerais. A linha reta, né, você vê ali, a de linha preenchida, perdão, ela está de Rio de Janeiro até a região de Minas Gerais. Várias cidades vão sendo criadas, então, nesse processo, nesse caminho para lá, que vão sendo vilas, primeiramente, depois vão sendo cidades que vão sendo criadas. Após a descoberta das minas, eu já tinha falado para vocês sobre isso, a capital vai se transformar agora aqui para o Rio de Janeiro, justamente para a facilidade de levar esse ouro para Portugal. O transporte, normalmente feito através de cavalos e também escravos até o porto da nova capital. Daqui a pouquinho nós vamos ver até como eles transportavam alguns desses escravos e também ouro, tá legal? Mineração no Brasil também, gente, foi uma das principais atividades, né, econômica mineira e gerou grande dependência do comércio externo, ou uma consequência importante nesse sentido, né? Virou realmente uma dependência muito grande, especialmente do comércio lá fora. A mineração no Brasil também, entre a região mineradora e a restante da capitania, foi intensificando e promovendo uma integração que antes não tinha. E essa integração vai levando à exploração de outras riquezas em outras regiões do nosso país. Esse mapa ele mostra um pouco isso. A pecuária em diversos lugares ali de marrom, né? Você vai encontrar também o algodão lá no Nordeste, também a borracha na região do Norte e assim por diante. Então você vai vendo que algumas partes do Brasil que antes não estavam sendo exploradas, estavam limitadas até por causa do Tratado de Tordesilhas, né? Acabou não sendo explorado da forma como deveriam. E essas regiões começam a ser exploradas justamente por causa da produção de ouro aqui no nosso país. Aí está a nossa pergunta do fórum, né? Até porque tem muito a ver com a questão da mineração e do transporte aqui no nosso país. Uma das comidas típicas de Minas Gerais é o feijão tropeiro. Você sabe como é feito e por que tem esse nome? Aí tem uma imagem aí que vai poder ajudar vocês até a ver um pouquinho do que é esse feijão tropeiro, do que ele é feito, você vai ter que responder para nós, e também por que ele tem esse nome, tá? Eu só passei aqui, mas você vai pesquisar e vai trazer para nós a resposta no fórum, tá legal, galera? Muito bem, vamos lá. A mineração no Brasil, também por causa dessa mineração, precisou então abastecer as cidades, com recursos como comida, pessoas, roupa e assim por diante. Quem é que fazia esse trabalho? Eram os tropeiros.
Uma diquinha, daqui a pouquinho vocês vão ver ali, para poder ajudar a responder a sua questão do fórum. Os tropeiros, que vão carregar alimentos, outros produtos, como por exemplo até gado, entre outras coisas que nós já tínhamos falado na aula passada. Tá legal? Também tem os boiadeiros, que trazem gado e transporte para o transporte do ouro, né? E os camboeiros, que transportavam os escravos. Na sua imagem à direita você vê os camboeiros transportando esses escravos. E então você percebe que há também há uma necessidade de abastecer as cidades com escravos, com alimentação, entre outras coisas que precisavam para. Por isso houve um processo de cada vez mais povoamento do nosso Brasil. Tá certo, gente? A mineração no Brasil, também a coroa portuguesa queria exercer um controle muito grande dessa mineração. E ela tinha uma política muito forte. Ela queria controlar todas as formas aqui a mineração no Brasil. Por isso ela vai criar diversos impostos e também órgãos específicos para tentar controlar a produção do ouro no Brasil. A ideia era o quê? Era explorar um monte e investir muito pouco. Os principais impostos que nós teremos no nosso país serão o seguinte: o quinto, que o próprio nome diz que é 1/5, ou seja, 20% da produção de ouro encontrada deveria ser dado à coroa portuguesa. No caso, por exemplo, se encontra 100, 20 quilos deveriam ser passados para a coroa portuguesa. Certo, gente? Então é simples isso. Mas não é tão simples, porque é um recurso muito grande que você tinha que tirar daquelas pessoas que encontravam o ouro, né? Esse é o quinto. Legal? A captação, que é o imposto sobre o número de escravos. Quanto mais escravos você tinha, mais impostos você acaba tendo que pagar, porque cada escravo gerava uma taxação de impostos. E a derrama, que foi um último imposto ali criado, porque quando a produção estava baixando, eles criam então a derrama, que não era definitivamente um imposto, mas uma cobrança, a força do quinto, que era o seguinte: se eles não passassem esse quinto, aí era aplicada a derrama. Que era a derrama? A coroa portuguesa podia pegar então a qualquer coisa, escravos, casa ou qualquer outra coisa dos mineradores que não encontrasse a determinada quantidade de ouro específica que foi estabelecida. Por um tempo, esse quinto, que era 20%, aí passou a ser sempre 20%. Depois passará ao que eu coloquei para vocês. O novo valor é que eles deveriam produzir 1.500 quilos de ouro por ano. Se não encontrasse esses 1.500 quilos de ouro, aí seria aplicada a derrama. E na aplicação de derrama, outros bens do minerador seriam levados. Escravos, casa, entre outras coisas. Então, essas eram as formas mais comuns de taxarem os impostos, o ouro aqui no nosso país. Por causa disso, também se criou órgãos de controle. Os mais conhecidos são a Intendência das Minas, que vai fiscalizar o controle e distribuição de terras para exploração e a cobrança dos impostos. Isso é a Intendência das Minas. E vai ser criada também a Casa de Fundição, que era para evitar o contrabando. Todo o ouro encontrado era fundido, né, em barras, e aí a coroa portuguesa já selava, colocava o seu selo, que era tipo um carimbo, naquele ouro, né? E nesse processo ela retirava já o quinto. Os caras foram espertos, né? Para que não houvesse o contrabando, então eles pegavam todo o ouro, fundiam o ouro, retiravam 20% deles e selavam. E agora esse ouro ele podia circular livremente pela colônia e ir para outros lugares também, né? Se não tivesse esse selo, daí esse ouro ele era confiscado e ia todo para a coroa. Então era melhor pagar os 20% do que perder o ouro todo. Mas ainda assim as pessoas às vezes tentavam burlar, como acontece nos dias atuais, né? Chamado de contrabando, certo? Aí estão a Intendência de Minas e a Casa de Fundição. A antiga Intendência de Casa de Fundição lá em Sabará, agora um museu, e a Casa de Fundição de Ouro Preto, que também é um dos museus interessantes na região ali. Para não pagar impostos, gente, uma alternativa era o contrabando, né? Você sabe, normalmente o pessoal faz muito isso. Cigarro, outras coisas mais, aí tudo não vai do contrabando, né? E você já deve ter ouvido falar daquela expressão seguinte: santo do pau oco. Mas você sabe o que significa? Sabe o que significa essa expressão santo do pau oco?
Provavelmente você já ouviu falar que se refere a uma pessoa falsa, uma pessoa que parece ser santa, mas não é. Parece ser boazinha, mas não é. Ela parece ser alguma coisa, mas de fato ela não é isso. Mas sabe qual é o significado histórico desta expressão? É isso daqui, gente. Pois bem, para evitar então pagar impostos, o que faziam os mineradores espertões? Eles pegavam os santos, que eram feitos de madeira, muitos deles, cortavam ele e tiravam toda a madeira interna, deixavam eles oco. E lá dentro colocavam o ouro para não pagar os impostos. Para mandar os impostos para outros lugares, outras coisas assim, eram feitos através desses santos. Santos ocos, onde tinha-se o ouro que não era pago o imposto. Por isso a expressão santo do pau oco. Parece um santo, mas na verdade ele não é um santinho. Né? Ele é utilizado para burlar a lei. Tá certo, gente? Então é daí que vem a expressão santo do pau oco. Legal, né? Muito bem. Mineração no Brasil também, a gente vai ver que não causou só coisas boas, mas traz também coisas ruins. E algumas delas foram algumas revoltas devido à exploração aurífera, né? E também de problemas sociais ocorridos não só na região de exploração do ouro, mas em outras regiões também. As duas primeiras que vocês têm ali, a Guerra dos Emboabas e a Revolta de Filipe dos Santos, aconteceram na região aurífera, onde foi encontrado o ouro. Revolta de Beckman e Guerra dos Mascates são em outras regiões que estavam tendo problemas em virtude até da própria exploração de ouro, mas por causa do esquecimento dessas regiões em relação às outras. A Guerra das Emboabas, vocês verem ali em Minas Gerais, revolta de Filipe dos Santos na cidade de Vila Rica, né? Revolta de Beckman no Maranhão e também a Guerra dos Mascates na região do Pernambuco. Vamos ver então essas daí rapidamente. A Guerra dos Emboabas aconteceu entre paulistas e portugueses. Esta guerra, ela acontece aqui por quê? Por causa do direito de posse do ouro encontrado. Os paulistas, que eram os bandeirantes, eles se achavam no direito de ter estas terras porque foram eles que encontraram, de fato, o ouro. Né? E já os portugueses falaram, não, esse direito é nosso, afinal de contas, nós somos donos do Brasil, nós somos os colonizadores do Brasil. Então, nós é que temos esse direito. Então, houve um confronto entre esses dois grupos devido justamente à questão da posse da região onde foi encontrado o ouro, né, da extração do ouro. As pessoas vindas de fora, que eram os portugueses, eles queriam também ter esse direito, mas naquele momento era dos bandeirantes, ou seja, dos paulistas. E aí que começa um conflito armado entre eles, chamado de Guerra das Emboabas. Emboaba era um termo tupi, né, dos indígenas, que chamavam alguns portugueses que aqui vinham. Né? Por quê? Emboaba era um pássaro, dizem eles, né, que era um pássaro da região muito cheio de penas em diversas localidades do corpo, muito cheio de penas. Né? E os bandeirantes espertões, como já tinham as manhas da mata e tudo mais, eles já vestiam mais parecido com os indígenas. Né? Já os portugueses que começaram a explorar aqui, eles não conheciam muita região, então eles se vestiu e se tapavam de cabo a rabo, né? Cheio de pano para lá e para cá, botas e calças compridas e coisa desse tipo. Então os paulistas, que eram os bandeirantes, começaram a chamá-los de um apelido chamado Emboabas. Por isso o nome Guerra das Emboabas, né? Ou Guerra dos Emboabas, entre os portugueses e paulistas pela posse do ouro aqui encontrado. O resultado entre a guerra aqui foi que Portugal resolveu interferir e a consequência foi a criação da nova capitania, né, de Minas Gerais. E os paulistas acabaram tendo que sair da região e indo buscar ouro em outras regiões, e eles começam a encontrar mesmo em Goiás e Mato Grosso. Né? Eles vão atrás e encontram em outros lugares. Certo? Outra revolta foi a revolta de Filipe dos Santos. Acontece a chamada revolta de Vila Rica, também ficou conhecida por causa da própria cidade que aconteceu. Ela foi uma reação contra a criação da casa de fundição e também as péssimas condições de vida que se encontrava a maior parte da população na região. Né? Ela foi uma revolta da elite, porém, esse camarada que é o Filipe dos Santos, que é um dos líderes, ele era um tropeiro. Mas tinha uma boa oratória, sabia falar bem, e ele vai ser o líder desta revolta. Eles conseguem, até um certo ponto, parar o trabalho da casa de fundição na região, porém, os dragões reais, né, que são chamadas, que a tropa
de Portugal é chamada para a região e o movimento vai ser sufocado por essas tropas e o único líder condenado vai ser o Filipe dos Santos. Os outros vão ser perdoados. Ele vai ser executado e esquartejado, galera. Então você veja como é que era a situação. Eles faziam isso justamente para botar medo nas pessoas. Mas uma coisa interessante é que o mais pobre, que era o Filipe dos Santos, entre os líderes da revolta, vai ser o único a ser executado. Isso vai acontecer mais para frente quando a gente falar sobre a Inconfidência Mineira. Tá legal, galera? Vamos em frente então. Vamos lá. Revolta de Beckman. Ela acontece no Maranhão. Aqui agora são chamadas revoltas chamadas nativistas, que tem mais aspectos políticos e sociais, não estão tão ligadas à questão da exploração do ouro. A revolta de Beckman ela acontece no Maranhão e foi motivada especialmente por causa da cobrança e limitações impostas pela coroa portuguesa na região. Né? Tudo pertencia à coroa e a coroa estava cobrando altas taxas e aqui, os grandes proprietários, como Beckman, que era um fazendeiro, né, entre outros, queriam mais liberdade para poder realmente ter melhores ganhos na região. Não foi isso que aconteceu, então eles vão se revoltar contra a própria coroa portuguesa e tentar estabelecer o monopólio da cobrança do comércio na região. Porém, a coroa portuguesa vai também enviar suas tropas para São Luís e põe fim ao movimento. O Beckman vai ser enforcado e os demais líderes vão ser deportados para diversas regiões do mundo. E, por último, nós temos a revolta dos Mascates. Após a expulsão dos holandeses no nordeste brasileiro, que eu já tinha falado para vocês, houve a crise açucareira, né? Recife era controlada pelos comerciantes da região, que eram chamados pelos brasileiros de mascates. Esses comerciantes eles eram portugueses, tá? Só que com o tempo, por causa da crise, as dívidas se tornaram grandes, tanto dos mascates como também dos senhores de engenho. Com isso, eles tentaram uma solução. Vamos transformar a vila de Recife, desmembrar de Olinda e transformar numa vila separada, para que assim nós possamos ter maiores liberdades e estabelecer as nossas próprias taxações e também exigir o fim dessa dívida com Portugal. Olinda certamente não aceitou isso e entrou em choque. Foi aí que criou-se a revolta ou guerra dos mascates. Né? Lógico que a coroa portuguesa não vai aceitar e vai interferir nessa situação, fazendo o quê? Nomeando um novo governador. Só que esse novo governador ele era simpático às causas de Recife e vai levar a cidade de Recife à vila, fazendo com que ela se separasse realmente, definitivamente de Olinda. O que isso aconteceu fez com que Recife se transformasse no centro comercial da região. Tá legal? Então essa é a guerra ou revolta dos mascates. Agora a pergunta final. Para onde foi todo o ouro do Brasil? Gente, a coroa portuguesa ela acabou gastando demais em diversas outras explorações que tiveram e eles queriam explorar ainda mais o ouro do Brasil. Como começaram a não encontrar mais ouro, eles aumentaram as cobranças em relação aos impostos. E não estava sendo encontrado. E o ouro, e assim eles precisavam fazer alguma coisa. Então eles estabeleceram uma fiscalização ainda mais rígida em relação à mineração do Brasil. Portugal, para tentar sair um pouco da crise, ela faz um tratado com Methuen, com a Inglaterra, que é o Tratado de Methuen, perdão, né? É o Tratado de Methuen. Esse tratado era o seguinte: Portugal teria o monopólio de venda de vinhos para a Inglaterra, enquanto a Inglaterra venderia roupas, vestimentas para os portugueses. Então havia um tratado entre eles. Agora vocês são bem espertos, gente. O que a gente precisa mais para sobreviver? Vinho ou roupas? Logicamente as roupas. Então a compra de Portugal era maior do que a compra da Inglaterra. Com isso, Portugal começa a gerar dívidas com a Inglaterra. E com que dinheiro ela vai pagar essas dívidas da Inglaterra? Justamente com o ouro encontrado no nosso Brasil. É interessante terminar aqui a aula dizendo o seguinte, gente: o ouro encontrado no nosso Brasil não enriqueceu o nosso país. Enriqueceu, boa parte do ouro encontrado aqui vai enriquecer justamente a burguesia inglesa. E uma parte desse ouro ficou em Portugal, mas boa parte também foi para a Inglaterra. Certo, galera? Então, isso é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham também conseguido compreender bem. E eu espero que vocês consigam também fazer todas as atividades dessa semana. Boa semana para todos. Até mais.